Eu tenho meditado um pouco aqui em Romanos. Eu gostaria que você fosse comigo lá. Romanos capítulo 8, verso 26 ao 30. Romanos 8, do verso 26 ao 30. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado pela revelação que o Senhor entregou aqui ao apóstolo Paulo. E obrigado porque o Senhor mesmo que o iluminou para escrever essas palavras é o mesmo que está aqui hoje nos dando entendimento, Senhor, para que essa palavra no dia de hoje possa se tornar viva em nossos corações. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha como uma espada, mesmo guerreando, Deus, contra a nossa própria carnalidade, pelejando com essa espada do Espírito e vencendo, Deus, aquilo que nós naturalmente não conseguimos vencer. Entregamos a Ti o nosso coração e a nossa mente, que o Senhor traga entendimento para que saiamos daqui, Senhor, fortalecidos, edificados e animados, Deus, para testemunhar da Tua glória, Senhor, para esses dias que nós vivemos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto aqui, e é interessante, né, que o livro de Romanos, como um todo, é um livro que vai falar sobre o Evangelho. Paulo descreve aqui, nesses 16 capítulos, né, que o Romanos tem, ele vai falar sobre o que é esse Evangelho, como que esse Evangelho se desenrola no curso da vida humana. Vai falar sobre o juízo de Deus, vai falar sobre a justiça de Deus, vai falar sobre a justificação, vai falar também, né, do nosso relacionamento com o mundo, vai falar do nosso relacionamento com o nosso próprio corpo, que a gente deve oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que nós devemos considerarmos mortos para o pecado, mas oferecer os membros do nosso corpo como instrumento de justiça. Então, Paulo, ele traz nessas linhas aqui coisas profundas com respeito ao que é esse Evangelho que a gente sempre tem falado. O Evangelho é essa boa notícia da obra de Jesus na cruz. É a boa notícia que nos aponta para aquilo que o Senhor nos livrou, porque estávamos debaixo de um terrível juízo, estávamos debaixo de uma expectativa de justiça divina. Mas, como Jesus disse lá no Getsêmani, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, que seja feita a tua vontade e não a minha. Aquele cálice que Jesus estava falando era o cálice da ira de Deus. Era a justiça de Deus que estava para ser derramada na vida do homem pecador. Mas Jesus, ele bebe desse cálice. Ele assume esse lugar na cruz. E ali ele foi, na cruz, punido pelo meu e o seu pecado. E Paulo fala em Romanos 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A partir desse capítulo 5, nós vemos uma mudança no que Paulo vai tratar daí para frente. Ele já não está mais falando sobre a questão
dessa justiça, desse juízo divino, que nós éramos merecedores dele. Mas todo aquele que assume, né, Jesus como seu Senhor e anda, né, nos seus caminhos, são iluminados pelo Espírito Santo, recebe a palavra, essas pessoas se tornam justificados, não por obras, mas pela obra da cruz, aquilo que ele na cruz fez. Então agora, você e eu, você que já crê em Jesus, você é um justificado. Só que agora ele aponta para uma outra coisa. E agora? Como viveremos? O que faremos? Qual que é a vontade do Senhor para a gente? E está na hora da gente entender, irmão, que a salvação não diz respeito somente ao livramento do inferno, ou ao livramento de qualquer outra situação da nossa vida. Mas a salvação também diz respeito à formação de um povo, à formação, né, de um caráter em nós, a formação de um indivíduo que resplandece a imagem de Jesus. A salvação diz respeito a isso. E nós precisamos ter isso claro na nossa mente para que a gente possa compreender, sabe, sobre o que esse texto aqui está falando para a gente. Considerem mortos, vocês considerem, né, se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Ofereça os membros do seu corpo como instrumentos de justiça. Agora, aquele que foi justificado, a gente tem uma vida para viver. Nós temos um dia a dia de trabalho, de caminhada, de tudo. E como que a gente vive agora, né, como um filho de Deus, foi iluminado pelo Evangelho, foi justificado, né, dos seus pecados, num mundo que é caído, averso ao Senhor, anti-Deus, anti-Cristo. Nós temos que entender que existe um plano de Deus. Assim, é impossível a gente viver humanamente isso aqui, nesse mundo que nós estamos inseridos. É impossível. É impossível. Tá certo? É impossível. Se você quer ser um cristão, se você quiser viver a vida cristã na força do seu braço, esquece. Você vai perder, meu irmão. Nós não damos conta. Essa é a verdade. Isso aqui, irmão, que eu estou falando, é para lançar luz numa coisa. Vida cristã e igreja não é um projeto humano, sabe, para desenvolvimento de pessoas, para serem, sabe, um grupo legal, bonito, belo, que faz as coisas direito na sociedade. A vida cristã e a igreja não é isso. Ela não é um projeto humano de poder ou de, sabe, um grupo que quer, sabe, se posicionar na sociedade. Não é um projeto social. Não é um projeto psicológico. Sabe, o cara às vezes está todo confuso no mundo, o cara está todo complicado, todo perdido, com a identidade confusa. De repente ele chega aqui na igreja, não, cara, vamos lá, eu vou te ensinar agora, então, você saber quem você é. E aí começa, né, a aplicar algumas técnicas e meios para fazer daquele indivíduo uma pessoa melhor. Tem alguma coisa errada com isso, sim, humanamente? Não, não tem. Mas isso não quer dizer que aquilo que é o plano divino, o plano do Senhor, está acontecendo na nossa vida. Não está. E, às vezes, nós temos muitas igrejas com pouca autoridade. Nós temos muitas expressões do corpo de Cristo que, sabe, está tendo pouca diferença, de fato, aqui nesse mundo. Porque muitas vezes nós queremos carregar, sabe, o testemunho do Senhor, a vida cristã, na força do nosso braço. E Paulo ele lança a luz aqui nisso. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com seus gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a sua vontade. A obra da cruz,
ela é uma obra completa. Paulo exortou os Gálatas, falou, Gálatas, vocês começaram no Espírito e agora estão fazendo na carne? É isso mesmo? Vocês foram salvos por Cristo e agora, uma vez que vocês foram salvos por Cristo, vocês vão, então, agora se submeter a uma série de ritos para que vocês possam ser aperfeiçoados. Vocês começaram no Espírito, estão agora andando na carne. A chamada do Senhor para nós é que a gente comece na obra da cruz e continue, sabe, com essa perspectiva da cruz, sabe, pelo resto da nossa vida, enquanto a gente estiver aqui andando, sabe, e sabendo que nós não estamos órfãos, mas o Espírito Santo de Deus habita em nós. E nós não estamos órfãos, não estamos sozinhos. E o Espírito Santo é aquele que intercede de maneira que também que o Espírito Santo é aquele que nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede. Intercede por nós com seus gemidos inexprimíveis. Isso acontece mais frequentemente do que a gente imagina. Porque o trabalho do Espírito Santo hoje, na nossa vida, sempre foi, né? Não hoje, mas sempre foi, é o trabalho de edificação desse plano de Deus no nosso coração. O que Ele está fazendo aqui hoje, e desde quando você foi salvo, sabe, é introduzir a gente dentro de um plano, que é aquilo que Ele chama de vontade de Deus. E, como sempre, né, a gente tenta, sabe, algumas vezes querer ajudar Deus. A gente tenta, algumas vezes, achar saídas para as questões da nossa vida, e questões até legítimas, porque nós estamos cheios de impulsos no nosso corpo, na nossa carne, na nossa alma, entende? Que a gente quer dar um jeito, escape para isso. E a gente quer fazer isso com o nosso jeitinho. Mas nós temos aqui uma intercessão que acontece. Porque quando não sabemos orar à vontade de Deus, o Espírito ora. Quando a gente, às vezes, está aqui orando, aquilo que a gente acha que é a vontade de Deus, e até verbalizando isso com voz alta e fazendo longas orações, e, sabe? Às vezes aquilo está vazio do plano de Deus. Mas o Espírito Santo, com seus gemidos inexprimíveis, de uma maneira, às vezes, que a gente não consegue entender, não consegue discernir, sabe? Ele vai nos constrangendo no nosso interior e nos leva, sabe, ao arrependimento e nos leva a conhecer e a entender qual que é a vontade de Deus. O Espírito está fazendo isso. Ele intercede, ele se põe, né, ele cruza o nosso caminho. É uma intercessão, sabe? Ele vem ao nosso encontro, ao encontro dos nossos dilemas, porque não sabemos orar como convém. Porque a vida cristã não é um projeto de poder humano. A vida cristã é um projeto dele, do Senhor. E ele, com seus gemidos inexprimíveis, ele vai trabalhando no invisível e fortalecendo um testemunho interior dentro do nosso coração, dentro do nosso ser. Isso é mais comum do que a gente pode imaginar. E assim, não é só sobre pecado, sobre, sabe, é sobre o pecado mesmo, mas é sobre coisas legítimas da vida. Nós temos tantas fases na vida. Com quem que eu vou casar? Qual curso que eu vou fazer? Qual faculdade? Jovens, né? Qual faculdade eu vou fazer? Gente que aposenta. Cara, o que é que eu vou fazer agora com o meu tempo? Né? Talvez eu tenha um tempo mais livre agora. Como que eu vou aconselhar o meu filho ou a minha filha? Como que eu vou, sabe, sei lá, são tantas as coisas que são legítimas da vida. E, né, eu tenho certeza que você
é uma pessoa piedosa e tenta acertar todas as vezes. Mas, às vezes, a vontade de Deus não está clara para a nossa cabeça, não está clara para a gente. Mas o Espírito Santo, com seus gemidos inexprimíveis, ele vai fortalecer um testemunho interior no nosso coração para apontar para a gente qual que é o caminho que a gente tem que seguir. E ele vai dizendo, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Nós temos aqui, irmãos, vamos dizer assim, uma linha de chegada. E qual que é, né, assim, o plano eterno de Deus? Qual que é a vontade eterna do Senhor? Para mim, para você, para todos nós, para esse povo que Ele está separando. Qual que é a vontade do Senhor? Nesse texto aqui, né, ele finaliza com a palavra glorificou. Ao que justificou, a esse também glorificou. O ponto, a linha de chegada nossa é isso, é a glória, a glorificação. E é interessante aqui que esse processo de Deus na nossa vida, ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Você é alguém que está submisso ao Senhor, que está com seu coração ali, sabe, rendido a Deus. Isso não quer dizer que você é uma pessoa perfeita, mas é alguém que está, sabe, não desiste. Está aí, né? Fiz uma besteira, atrapalhei a vida, mas estou aqui. Quero continuar, quero seguir em frente. Esse glorificou que está no passado aqui, aponta para que essa obra vai ser concluída, vai ser consumada por Ele. Ele está no controle disso. Por quê? Porque o que Ele chama, Ele justifica. Temos paz com Deus. E o que Ele justifica, Ele glorifica. Ele glorifica. E Ele vai usar todos os meios, todas as formas, né? Todas as coisas cooperam para esse bem, para esse plano, para esse propósito eterno de Deus se cumprir na nossa vida. E a maneira como esse trabalhar do Espírito vai fazendo na nossa vida são por meio dos nossos relacionamentos. Ele está dizendo aqui que Jesus, ele é o primogênito, né? O que o Senhor quer e a meio que Ele vai trabalhar isso na nossa vida é no meio dessa família chamada família de Deus. Família de Deus. Às vezes, a gente tem muitas ferramentas interessantes dentro da comunidade, dentro da igreja. Temos escola de uma coisa, temos escola de outra coisa. Temos muitas ferramentas que são boas, sabe? Mas nada substitui a comunhão. Porque é no meio da comunhão dos santos que esse trabalho de Deus acontece na nossa vida. É por meio dos relacionamentos. É por meio dessa família que está cheia de pais, mães, irmãos, filhos, que acontece o trabalho de Deus. A gente está aqui e eu tenho meus pais naturais, mas eu tenho muitos irmãos aqui mais velhos, que já andaram mais no Senhor, que representam essa figura, né, paterna, de orientação, de direção, de proteção. Temos muitas irmãs aqui que fazem esse papel, né, de mães. Temos muitos aqui que são irmãos. Todos nós somos irmãos, né? Afinal de contas. E é nessa confusão é que esse trabalho acontece. É no meio dessa confusão, chamada família, que o trabalho de Deus acontece. A gente trabalha com uma turma de hippie aí, essa galera não é fácil. E essa turma, né, um dia eu fiquei me questionando, Deus, por que esse povo não firma? Cara, isso há alguns anos atrás, né, lá em 2007, 2008, era um questionamento que eu tinha. Eu falei, poxa,
Nós estamos pregando o evangelho, estamos ensinando esse povo o Senhor, e aí? Por que essa turma não está segurando as pontas aí? Por que eles não estão firmando com o Senhor? O Senhor me respondeu. Ele falou comigo, cara, eles fugiram de casa, quebraram seus vínculos, né, com seus pais, em rebeldia, deixaram a escola, deixaram lá os professores, que eram figuras de autoridade, vive brigando com polícia na rua. Você acha que eles vão ficar como aqui dentro da igreja? Porque aqui eles vão se deparar com essas figuras. Figuras que são figuras de pais, de mães, de irmãos, de professores, de mestres, de autoridades. Está aqui, tudo aqui dentro. Então, esses caras não vão ficar. E aí foi quando o Senhor trouxe para a gente essa direção. E aí nós começamos a pedir para a galera. Falei, olha, como é que é o relacionamento de vocês com seus pais? Como é que foi a história de vocês? Começamos a ouvir a história do pessoal. Tinha gente que tinha 15 anos que não falava com pai e mãe, que nem sabia, os seus pais nunca mais os viram. 15 anos. E aí, né, começamos, vamos ligar, vamos procurar saber, vamos tentar achar essas pessoas. E começamos a fazer esse trabalho. A dor foi tão grande que tinha gente que deu bizil. Falou, não consigo, não posso. Deu bloqueio na mente, travou, ansiedade, veio uma série de sentimentos que estavam ali, né? Por quê? Porque ia voltar lá atrás. Mas não teve jeito. Começamos a espremer essa ferida. E o resultado foi que essa galera reconciliou com seus pais, reconheceram suas rebeldias, e eles começaram a permanecer no corpo, começaram a permanecer na igreja, sabe? A se sentir aceitos, a sentir parte. E começaram a ser aperfeiçoados na sua vida, no seu chamado. Por quê? Porque é aqui que acontece isso. Esse aperfeiçoamento dos santos acontece aqui, no meio da comunhão, no meio da vivência da igreja, né? E Romanos 11, a gente leu aqui no começo, do verso 33 ao 36, eu queria ler também aqui esses 4 versículos, que diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Nós estamos falando de um plano, e eu acho que seria interessante a gente entender que esse plano de Deus é um empreendimento dele. Deus está, desde lá da queda do homem, e lembra disso, que Deus não ficou dentro do Éden, dentro do jardim. Ele saiu, sabe, em busca do homem, fora do jardim. E ele está, sabe, executando o seu plano de salvação. E a gente, às vezes, está aqui dentro da igreja, a gente fica incomodado porque a gente quer que as pessoas estejam aqui, quer que as pessoas venham para cá para ouvir o evangelho. Mas posso falar uma coisa, cara? Tem um monte de testemunho do Senhor do lado de fora aí. Um monte. A gente foi lá no carnaval, uns anos atrás, fazer evangelismo, na Praça da Liberdade, cheio de gente. Aquela confusão de carnaval, que você sabe como é que é. E tinha uma menina lá com chifrinho, toda sensualzinha, e pulando lá, e não sei o quê, toda serelepe. A turma foi em cima dela. Falou, vem cá, menina, e tal. Começou a falar de Jesus para ela, e ela falou, poxa vida, até aqui, nem aqui eu tenho um sossego de Deus. Tipo assim, ela estava lá querendo fugir de Deus, mas Deus pegou ela lá. E ela está aqui hoje dentro da comunidade. Para a glória de Deus, está aqui. O Senhor pegou ela lá naquele carnaval. Sabe? O Senhor está lá nas festas rave. Sabe? Às vezes, a gente anda por esse mundo aí, transita por esses lugares aí. E tem muitos filhos de irmãos lá dentro. Sabe? Que a gente pega pela orelha, puxa pelo pescoço, vem cá, menino, o que você está fazendo aqui? Aí eles perguntam, o que você está fazendo aqui? Você é pastor, você não tinha que estar aqui, não. Eu falo, não, eu estou aqui por outro motivo. Você está aqui pelo motivo errado. Eu estou aqui pelo motivo eu estou aqui por sua causa, cara.
Então vem cá que vamos sentar aqui e vamos ter uma conversa. E Deus vai buscando essa turma. Mas Deus está empreendendo esse plano de salvação no mundo. E aqui a gente tem, 3 pontos aqui interessantes. Que ele fala, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Todo plano tem um custo. E o custo desse plano de Deus para salvar o ser humano, Deus ele pagou. Ele tinha toda a riqueza para isso. Sabe? E a riqueza de Deus, diferente do que a gente imagina de riqueza, não era os seus recursos financeiros, mas era todo o recurso necessário para que esse plano de salvação acontecesse. Ele tinha um cordeiro perfeito, que tinha todas as prerrogativas necessárias, que poderia assumir a cruz e pagar o preço para que isso acontecesse. Toda a riqueza. Deus é rico em misericórdia. Deus é um Deus de provisões insondáveis, sabe? E a gente tem que aprender, sabe, nos dias de hoje, irmãos, a entender o que é a riqueza de Deus. É aprender a viver com aquilo que o Senhor está providenciando para a gente. Exemplo, Deuteronômio capítulo 8. Lá diz assim, que ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná que você não conheceu, para saber o que tinha no seu coração. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Mas embaixo tem essa parte, que fala, que para saber o que tinha no teu coração. É interessante isso, sabe por quê, irmãos? Porque será que esse povo teve fome no deserto? Porque a Bíblia está falando, ele te humilhou, te deixou ter fome, mas te sustentou com o maná. O Senhor estava cuidando daquele povo, estava alimentando aquele povo com o maná. O maná era descrito como o pão dos anjos, sabor que não se conhecia. Mas Deus estava sustentando aquele povo. Só que aquele povo teve fome. Qual que era a fome daquele povo de verdade? A fome deles não era a fome, era o desejo. O que eles queriam? Cebolas, pepinos e os alhos do Egito. Eles chegaram a dizer, será que Deus pode fazer uma mesa nesse deserto? Será que Ele nos deu pão do céu e nos deu água da rocha, mas será que Ele pode nos dar carne também? Será que Ele pode nos dar também as cebolas e os pepinos do Egito? O Senhor estava ali trocando a fome daquelas pessoas, mudando o anseio do seu coração. Ele tinha provisão para eles, porque eles ficaram no deserto 40 anos. Não havia enfermidade, não havia roupas envelhecidas, havia uma coluna de fogo à noite, aquela nuvem durante o dia, uma água que brotava da rocha que seguia eles e o maná. Eles tinham suas necessidades supridas, providas, mas eles tinham uma outra fome. A minha pergunta aqui hoje é, qual que é a sua fome? Qual que é a fome que está no seu coração? Será que você, como eu, a gente, está caminhando com o Senhor e a gente não tem sido satisfeito pelo o pão que Ele tem nos oferecido? O pão do céu? Será que a gente tem se cansado, ao longo da nossa vida, do que a palavra de Deus tem para nos oferecer? Do que a vida cristã tem para nos oferecer? Ou que o Senhor, por meio dessas provisões da graça, tem para nos oferecer? Ah, não, estou cansado disso. Ah, eles sempre vão falar a mesma coisa. Perdoa. Aí ele não quer ouvir isso.
A gente quer ouvir alguém falar assim, vai lá e arrebenta, cara. Tem hora que a gente está assim. Mas é o desejo. É o desejo de uma alma, sabe, que ainda tem sede por vingança, tem sede, sabe, por raiva, ira, quer saciar a sua fome. Nós precisamos deixar Deus ser Deus na nossa vida e nos alimentar daquilo que Ele está nos provendo. Alimentar daquilo que Ele está cuidando de nós. Porque aquele povo teve carne. Aquele povo teve, sabe, algumas coisas que eles pediram. Mas o juízo veio. Antes que a carne saísse dos dentes deles, muitos daquele povo de Israel, a praga veio e consumiu muitos deles. Então, irmãos, não é sobre, sabe, o que eu vou fazer, sabe, com o que eu tenho, com a minha vida, com os meus planos, mas é sobre a gente começar a colocar a nossa fome no lugar certo. Sabe, experimentar e ficar satisfeito com as provisões de Deus. Não estou falando só de recurso financeiro, tá? Estou falando de recursos humanos que temos aqui. Às vezes a gente tem, né, nossos grupos, pessoas que a gente não quer. Por que Deus colocou essa pessoa aqui, cara? Tanto lugar, o Brasil é tão grande, para que é logo aqui? Mas, bicho, diz que o urubu é preto em todo lugar, irmão. Vai aparecer um. Vai ter, não tem jeito. Entendeu? Não temos essa como é que fala assim? A gente não tem essa exclusividade. A gente precisa aprender, sabe, a viver naquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos colocado, para a gente nos manter com o nosso testemunho intacto. A outra coisa que ele diz aqui, ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Sabedoria. O Senhor pagou o preço e o Senhor também ele tem a sabedoria para que o seu projeto, seu plano se desenrole, aconteça. E sabedoria tem a ver com as nossas relações com as pessoas e com a vida. A gente precisa de sabedoria para a gente viver a nossa vida. E é interessante que Jó fala que a sabedoria, o mais novo lá dos amigos de Jó, foi o que falou por último. E ele cita lá, né, que eu deixei vocês falar primeiro porque vocês são mais velhos. Só que vocês foram tolos. E agora eu vou falar. Agora vocês vão me ouvir. A sabedoria não está simplesmente com os mais velhos. A sabedoria está com aqueles que temem a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora, existe um provérbio interessante, Provérbios 7 e 8, você vai ler lá depois. E nós temos alguns personagens interessantes no livro de Provérbios. E eu vou citar 3 aqui. Nós temos a sabedoria, nós temos o ingênuo e nós temos o maligno, que está no arquétipo da mulher adúltera, ou na prostituta, ou, enfim. É esse arquétipo aí. Cara, o que acontece ali? A mulher estranha está nas ruas. É o que ele fala lá. Ela está lá na rua e ela anda pela praça, ela anda pelas esquinas, buscando uma presa. Quem que é a presa? É o ingênuo. É o vulnerável. Só que a Bíblia também fala, o provérbio fala também que a sabedoria está clamando em alta voz. Na rua, na praça, nas esquinas. Ela está dizendo, vem, ó, eu estou aqui. Ela está clamando para quem? Para o ingênuo. Aí está lá o ingênuo andando, vivendo a vida. Vamos fechar o negócio ali. Está lá o arquétipo do maligno e está também a sabedoria do outro lado. O ingênuo, ele tem acesso à sabedoria. Ele pode adquirir a sabedoria. Sabe? Para poder ele viver a vida dele, tocar os relacionamentos dele. Mas muitas vezes esse ingênuo se torna um ser vulnerável para quem? Para esse arquétipo da prostituição.
Ele usa isso aqui, irmãos, né? Ó, tirar a figura da mulher aqui, tá bom, irmã? Vocês são uma bênção. Não é nada com a mulher, mas é porque ele está usando uma figura da sedução. Tá? Tá lá. A mulher adúltera, que fala no texto ali, ela o seduz. E ele fica encantado com aquilo que ele ouve e com o que ele vê, ele acaba o quê? Indo como um boi para o matadouro. É isso que o texto fala. Então, meus irmãos, nós estamos aqui nesse mundo. E a gente precisa da sabedoria para a gente viver a nossa vida e tocar o plano que o Senhor tem para nós. E a sabedoria está clamando. Sabe? Vai, busca. A sabedoria está aqui, diante de nossos olhos, a palavra, a Bíblia. Coloca ela para dentro. Come, desfruta desse livro, leia. Leia. Leia a Bíblia, sem dó. Leia muito. E posso falar uma coisa, irmãos? Nada contra os devocional, tá? Nada contra devocional. Mas esses devocional estão viciando a gente. Tá certo? Por quê? Porque eles estão dando já o roteiro para o que a gente tem que ser. E dependendo da vertente ali, vai te levar para um lado, vai te levar para o outro. Sabe, meu amigo, pega a Bíblia e leia ela como ela está. Nua e crua. Leia os evangelhos, leia os provérbios, leia Eclesiastes, leia os salmos. Vai, leia, enche de Bíblia sua mente, seu coração. Cara, não entendo nada. Vai, procura um irmão aqui que vai te ajudar a entender. Leia as Escrituras e entenda a palavra. Ah, não, vou pegar tem um devocional legal aqui, vou seguir esse guia de estudo. Cara, você tem que ler a Bíblia, senão você vai cair. Sabedoria. E, de novo, nada contra o devocional, mas eu vou ler hoje um devocional, irmão, já tenho o meu discernimento da Bíblia. Se aquele negócio está me falando alguma coisa que não é uma verdade, eu estou fora. Eu tenho como julgar aquilo. Sabedoria. Eu tenho como julgar, sabe, um negócio bom e um negócio ruim. Eu tenho como julgar, sabe, se esse relacionamento aqui é bom ou é ruim para mim. Sabedoria. E ele fala, por último, aqui do conhecimento de Deus. Né? E conhecimento é conhecimento de causa, né? Conhecimento de, vamos dizer assim, quem conhece a mente do Senhor? O Espírito Santo. Ele nos revela a mente de Deus. Quem nos conhece melhor do que qualquer outro ser humano, melhor do que nossos pais, nossas mães, nossas esposas? O Senhor. E a gente tem uma verdade que a gente abraçou, sabe, cegamente. Uma verdade que é, penso, logo existo. Você é aquilo que pensa. Descartes falou isso. E isso veio e entrou na cultura, e da cultura entrou dentro da igreja, e a gente começou a fazer o quê com a vida da igreja? Vamos ensinar as pessoas. Nada contra o ensino. Mas a gente pensa o quê? Que formar um bom crente é encher ele de informação. Não. Não é assim que a Bíblia ensina que nós somos constituídos. Nós não somos, sabe, um corpo com um cérebro. A Bíblia fala muito mais de desejo do que de raciocínio. Sabia? E aí que está o ponto. Quando você vê lá no Éden, assim, que a Bíblia diz assim, olha, e Deus fez o homem alma vivente. Aquela palavra alma ali, no hebraico, quer dizer a palavra garganta. Nefesh. Quer dizer, garganta é o órgão aqui, ó, que desce o alimento. Por quê? Porque era a palavra que o autor bíblico tinha naqueles dias para apontar que aquela figura que estava sendo criada por Deus ali, aquela alma, ela é fome. Fome, desejo. Alma vivente. Não temos uma fome, nós somos fome. Nós fomos criados famintos por desejo. Sabe? E naquele tempo ali, lá dentro do Éden, quando Deus criou o homem tinha o quê? Uma fome. Ele era fome pelo Deus que visitava ele ali no jardim. Ele tinha uma relação com Deus.
e a sua fome por Deus organizava todas as suas outras fomes. Por quê? Porque, como diz o Titãs, né? Lá vai eu falar heresias. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Não é isso? Desculpa aí, Pedrão. Não vai levar lá para a reunião da noite, hein? Quarta-feira. E os caras falaram isso, velho. Por quê? Porque é mesmo. A gente não quer só comida. A gente quer bebida, a gente quer diversão e a gente quer arte também. O ser humano é um ser faminto por isso. A gente consome. Mas qual que é o problema do nosso consumismo? Que quando a nossa alma está só ligada ao consumo aqui, acabou, irmão. Mas se você sacia a sua fome nele, todas as suas fomes serão, sabe, alinhadas, organizadas. Minha esposa, meu casamento, meu trabalho, meu recurso, meu dinheiro, meus filhos. Essas fomes vão estar no lugar certo. E a gente precisa estar em Deus. Conhecer o Senhor. Conhecer a Deus. Conhecer como nós funcionamos. Conhecer como o mundo funciona. Sabe? Pela palavra de Deus. Fazendo isso, irmãos, para a gente encerrar aqui agora, Romanos 12, 1 diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, vamos deixar que Deus transforme a nossa mente. Renovação de mente, é mudança de mente, é novo nascimento, é milagre. Isso é um milagre que aconteceu na nossa vida e precisa continuar acontecendo todos os dias, sujeitando todas as coisas a Ele, relacionando com Ele, vivendo com o Senhor, colocando Ele no primeiro lugar, sabe? E a gente vai, a partir disso, a nossa mente vai sendo transformada, vai sendo renovada, e não é só numa sala de aula, mas é na relação, na rotina diária, sabe, da nossa vida. A gente tem lá a Cristo House, que é o ministério que a gente trabalha, a gente tem uma coisa que a gente faz. A última coisa que a gente quer é que a Cristo House seja um projeto, porque não é uma ideia se tornar um projeto, mas é uma ideia que se torne uma casa de família, casa de mãe, casa de vó, onde as pessoas que vão para lá, que estão acostumadas com a rua, que estão acostumadas a comer no chão, a comer o que sobra do restaurante, sabe, a ficar ali, às vezes, em situação, sabe, de tomar porrada de polícia, de exclusão, que essas pessoas cheguem ali, elas encontrem uma mesa, que elas vão sentar, que elas vão ter um chuveirinho quente, que elas vão tomar banho, que tem uma roupinha de cama cheirosa, que elas vão deitar e dormir legal, que é seguro, que é um lugar que eles têm que dormir com o olho aberto, todo fechado. Entende? Que é um lugar onde ela se sente acolhida, participante. Por quê? Porque isso vai moldar o desejo dela. Isso vai transformar a sua fome, vai mudar a fome dela para aquilo que é, sabe, bom. Aquilo que é o bom de Deus para o nosso coração. Rotinas. Eu gosto, às vezes, de ver aqueles irmãos que se convertem, né? O cara conheceu Jesus em algum lugar, na rua ou aqui na igreja. Aquele cara cru, né? Aí, de repente, o camarada... E aí, que dia que é a reunião tal? Ele quer se inserir naquela agenda da comunidade, da igreja. Por quê? Porque aquilo começa, de alguma forma, trazer sentido para ele, está moldando a sua fome, o seu desejo. O desejo dele não é mais para o boteco, para a boate. Eu quero ir para a vigília lá. Eu quero ir no culto de domingo, eu preciso ir da igreja casa, eu preciso estar inserido nas coisas do reino. Essa rotina vai mudando, esse convívio com as pessoas vai moldando a nossa fome, nosso desejo, nossos anseios. Isso é discipulado. Isso é formação de uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, irmãos, vamos permitir que o Senhor faça isso com a gente, molde o nosso coração, molde a nossa vida, transforme a nossa fome, saiba que Ele tem toda a riqueza, que Ele tem toda a sabedoria, tem todo o conhecimento para cumprir aquilo que Ele nos chamou a viver e a fazer. Sabe? Deus é riquíssimo em tudo que Ele é, profundamente rico. Não é pouco, não, é muito.
sabe? Então, a gente pode descansar o nosso coração, que Ele vai completar essa boa obra que Ele começou na nossa vida. Ele vai curar os nossos corações. Se você ler a história do povo de Israel, é aquilo ali, o Neif citou hoje de manhã aqui um versículo, lá de Oséias, né? Que o Senhor, vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a curará. E viverei diante dEle. Lindo, sabe? Por quê? Porque o Senhor, Ele pode fazer isso. Ele tem nas mãos o poder e a misericórdia para fazê-lo. Amém?